Boa tarde aos colegas advogados, advogadas da nossa subseção de Uruguaiana. Gostaria de cumprimentar a todos presentes nesse ato de desagravo, na pessoa do nosso presidente da subseção de Uruguaiana, Maurício Félix Blanco. Um cumprimento individual a cada um dos senhores aqui presentes que irão testemunhar o ato da nota de desagravo, a colega advogada Daniela Magrini de Azambuja. Seguindo o rito processual do nosso Estatuto da Advocacia, Lei 8.609/94, nesse ato, por delegação normativa, o presidente da seccional que fala dá por aberta a sessão de desagravo do processo número 388.328/2016. E na sequência do ato de desagravo, passo de imediato a palavra à nossa relatora conselheira seccional, Ana Bolgar, que vai ler a nota de desagravo. Por gentileza. Processo número 388.328/2016. Requerente Daniela Magrini de Azambuja. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, vem a público desagravar a colega Daniela Magrini Azambuja em razão do lamentável episódio envolvendo o juiz de direito André Luiz Ferreira Coelho em audiência de conciliação na Vara de Família na comarca de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. A colega, ora desagravada, na qualidade de procuradora de Jéssica Lago Martins, à época grávida de 37 semanas, teve sua palavra cassada pelo referido magistrado, sob o argumento do poder de polícia do artigo 360 do CPC, ao externar a sua preocupação de que sua cliente estava se sentindo ameaçada pelo julgador, que incisivamente afirmava que reverteria a guarda do filho em favor do pai se a mesma não cumprisse a determinação judicial em relação às visitas. Naquela oportunidade, a requerente, não podendo exercer seu direito de advogado, solicitou a presença do presidente da OAB, o que novamente não foi atendido pelo magistrado. E mais, reduziu a pensão alimentícia estabelecida por acordo, mediante contato direto com a cliente, sem permitir que a advogada se manifestasse. O magistrado impediu o direito de defesa da cliente, da requerente, passando a conduzir a construção de um acordo, sem permitir a intervenção da advogada desagravada, trazendo prejuízos tamanhos, bem como um nível de estresse tão elevado que a cliente saiu da sala de audiências e, sentindo fortes dores, foi direto ao hospital, concebendo prematuramente seu bebê na noite do mesmo dia 3 de agosto de 2016. Houve evidente caso de violação às prerrogativas profissionais por parte do magistrado, ao proibir a advogada de se manifestar em audiência na defesa de sua constituinte. Foi uma verdadeira afronta ao esculpido no artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, não pode e não deve qualquer membro de qualquer poder, neste caso o judiciário, calar a voz do advogado no interesse de seus clientes. Diante deste fato lamentável, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, quer proclamar em alto e bom som a toda a comunidade local, especialmente a jurídica, que os advogados do Rio Grande do Sul e do Brasil, que nunca temeram arbítrio e prepotência, mesmo em épocas nas quais não se observava minimamente o Estado Democrático de Direito, não estão dispostos a tolerar a quebra de qualquer direito garantido pela Constituição Federal, pela Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia, ou em qualquer código de processo que diga respeito à classe e a que pertence. O exercício do direito de advogar e o respeito às prerrogativas inerentes a essa atividade impõe às autoridades e servidores públicos civis e militares observância de tratamento compatível com a dignidade da advocacia, perante todos os integrantes da classe dos advogados indistintamente. Querem os advogados gaúchos, neste momento,
assegurar à comunidade de Uruguaiana e ao povo do Rio Grande do Sul que manterão postura profissional ativa e altiva, agindo sempre no estrito cumprimento dos deveres da ética e da moral, amparados em nossa Carta Magna, especialmente nos limites da redação do seu artigo 133, onde afirma que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício de profissão nos limites da lei. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, está solidária com a respeitável colega Daniela Magrini de Azambuja pela firmeza de suas ações, ratificando aqui o compromisso de sempre exigir o respeito às prerrogativas do advogado no exercício do seu mistério, pois dentre as suas atribuições está a de garantir o livre exercício da profissão. Ou seja, o advogado sempre foi indispensável à justiça e não é de agora. Portanto, senhoras e senhores, em especial a hora desagravada, advogada na acepção maior da palavra, essa sessão pública de desagravo deve servir também para sinalizar que os advogados do Estado do Rio Grande do Sul não estão dispostos a tolerar e não tolerarão máculas às suas prerrogativas profissionais, pois nelas está o instrumental sagrado da defesa de toda a cidadania e do próprio Estado Democrático de Direito. De Porto Alegre para Uruguaiana, 14 de agosto de 2017, conselheiro relator Alfredo Bock Brum, eu, Ana Maria Brongar de Castro, nomeada a DOC. Passo a palavra ao nosso eminente presidente, Dr. Ricardo Breyer. Dando seguimento ao nosso ato de desagravo, passo a palavra à requerente Daniela Magrini de Azambuja. Por favor. Excelentíssimo senhor presidente Ricardo Breyer, presidente da nossa seccional, excelentíssimo presidente da subseção da OAB local, Dr. Maurício Félix Blanco, colegas de diretoria, eminentes conselheiros seccionais e estaduais, colegas advogados, servidores, autoridades presentes, amigos, clientes, familiares e sociedade presente. Primeiramente, gostaria de registrar que na tarde de hoje recebi ligação do presidente Lamáquia, que pediu que eu transmitisse aos presentes que de coração ele está presente a este ato e que, em virtude de compromissos inerentes ao seu cargo, infelizmente não pôde se fazer presente na data de hoje. Contudo, que na primeira oportunidade fará questão de vir até a fronteira onde possui suas origens. Preciso dizer aos senhores que eu recebo com muita serenidade o desagravo que me é prestado pela Igreja Ordem dos Advogados do Brasil através da seccional. O desagravo é a arma civilizada a ser usada quando um advogado é ofendido em suas prerrogativas. A ofensa a mim imposta não foi pessoal. Ao caçar minha palavra, o meritíssimo juiz calou toda a sociedade. Digo mais, foi ato que teve abrangência maior, foi ataque à própria entidade que me habilitou. Essa não foi a última ofensa da vida de um profissional da advocacia. Também não será essa a última reunião de desagravo que vivenciaremos, infelizmente. A controvérsia, a discordância, o dissenso fazem parte da construção democrática, sempre inacabada, e estarão sempre exigindo a rejeição forte a qualquer violência, para que se restaure e vigore sempre a relação de iguais e o exemplo da força do diálogo. Mas a verdade tem que ser dita. Fui ofendida por ser advogada. Contudo, é preciso, colegas, que tenhamos coragem. Não podemos jamais abrir mão de reafirmarmos perante toda a sociedade que as prerrogativas devem ser sempre respeitadas. Quando um advogado é atingido, todos os outros são, e também a cidadania. O ato de desagravo, garantido pelo nosso estatuto, é a mais aguda das medidas que a ordem deve tecer, pois não iremos jamais tolerar violação dos nossos direitos profissionais. Somos todos um só. A advocacia se engrandece com um ato como esse, presidente.
É a construção democrática, e a construção democrática recebe mais uma conquista de exigência, de respeito à dignidade da pessoa humana, que é o centro de nossa convivência social, na celebração do nosso pacto com o artigo 1º, sendo o princípio e o fundamento da nossa Constituição Federal. Este ato, senhores, é a resposta à atitude que perverteu a autoridade em autoritarismo. A sala de audiência deve ser um centro irradiador da pedagogia dos direitos fundamentais da cidadania, e não uma ofensa a esses direitos. Não podemos permitir que este espaço, conquistado mediante concurso público, que deve prezar pelo diálogo como forma de resolução de problemas, se exceder ao sentimento de posse na vitaliciedade. Eis o choque, não de gerações, mas de visões de mundo, de consciências profissionais, de responsabilidades sociais. E a natureza desse choque é que impõe ao advogado, defensor de todas as liberdades e voz da sociedade, a altivez do protesto, da rejeição, do desagravo quando agravado. O presente ato não tem finalidade de vingança, mas tem objetivo de demonstração de solidariedade e de repúdio às ofensas praticadas contra mim, contra toda a minha classe e contra toda a cidadania. Naquele momento, fui ofendida e impedida de realizar meu ofício. O advogado tem a palavra como ferramenta de trabalho. Calar, portanto, o advogado é privar-lhe de seu ofício, é calar a sociedade como um todo. Isso é inaceitável em Estado democrático de direito. Portanto, agradeço imensamente à OAB local, na pessoa do Dr. Maurício e todos os colegas da diretoria e do conselho, que sempre estiveram ao meu lado, desde o início. Muito aprendi com eles e talvez eles tenham aprendido alguma coisa comigo. A nossa seccional, que não mediu esforços para a realização deste ato, em uma demonstração de que não medirá esforços para defender um advogado, fazendo valer a lei e a defesa de nossas prerrogativas profissionais. Devia, senhores, essa declaração, primeiramente a Deus, aos meus clientes e à minha família. É meu dever de mãe prestá-la ao Davi e ao Caetano. É meu dever de filha rendê-la ao meu pai e à minha mãe. A minha paixão rendê-la ao Gustavo, meu marido, pai dos meus filhos. Dimensão de sentimento, companheirismo, gratidão e completude. E por fim, é minha obrigação, Jéssica, fazê-la também ao Martim, filho da Jéssica, minha cliente. O Martim foi obrigado a vir ao mundo, digamos que de uma forma antecipada, em virtude de todo o ocorrido. E, como tudo nessa vida tem uma explicação, talvez o Martim tenha vindo ao mundo naquela fatídica data de 3/8/2016, como forma de demonstrar que a palavra nasce junto com o ser humano. É o primeiro gesto e ato de demonstração de vida. Precisava registrar isso. Na defesa das prerrogativas de advogada, sei que não estou sozinha. E a quantidade de colegas que aqui se fazem presentes hoje, Dr. Ricardo, é o espelho disso. Exercer a advocacia significa usar o verbo e a inteligência, a ciência e a arte. É agir com determinação e coragem, porque aos covardes não se reservam vagas na advocacia. Concluo dizendo que disso tudo posso afirmar que qualquer advogado leva consigo o manto da solidariedade de toda a classe. É o que eu penso, é o que eu digo. Muito obrigado a todos. Que Deus ilumine todos os nossos caminhos. Seguindo o ato de desagravo, passo a palavra ao nosso presidente da subseção de Uruguaiana, Dr. Maurício Blanco. Boa tarde a todos. Resta pouco a dizer depois da manifestação da agravada. Mesmo assim, na pessoa do Dr. Ricardo Ferreira Breyer, presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul, na sua pessoa, presidente, eu saúdo todos os colegas,
cidadãos, todas as pessoas que acompanham esse ato. Gostaria de, em breves palavras, numa breve manifestação, destacar o seguinte sobre esse ato. Antes de uma manifestação de inconformidade, o que nós temos aqui, antes de uma manifestação de inconformidade a um ato de desrespeito, nós temos aqui um ato de solidariedade. Solidariedade à advogada agravada, que teve suas prerrogativas afrontadas. Solidariedade à cidadã Jéssica, grávida de 37 semanas, que no dia 13 de agosto de 2016, sem a advogada, sentiu-se desassistida, solitária e enfraquecida. Solidariedade ao filho, que em razão do ambiente que a sua mãe encontrou na audiência naquela manhã, nasceu prematuramente. A advogada e a todos os advogados aqui presentes, a mensagem da ordem, que ela está vigilante e não transigirá nas prerrogativas, porque elas são não apenas do advogado, mas da cidadania. A cidadã Jéssica, a mensagem de que ela nunca esteve desassistida e nem a sociedade estará. Reafirmamos aqui o compromisso dos advogados na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. Ao filho Martim, nascido a fórceps, de forma violenta, prematura e quase mortal, a mensagem de que com ele e para ele sonhamos dias melhores, dias onde a paz governe nas relações. Para isso, o respeito e a solidariedade precisam ser o nosso farol. Esses valores certamente nos levarão a um porto seguro. Muito obrigado. Colegas advogados, advogadas, cidadania de Uruguaiana, me cabe aqui algumas palavras para o encerramento do nosso ato de desagravo. Vou tirar esse microfone aqui para não ficar de costas para você. Quero dizer da missão constitucional que nós, advogados e advogadas, temos. Essa missão, ela nasce de um ato de história da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Depois de uma longa data de mais de 21 anos, vivendo numa ditadura nesse país, onde calaram a voz da cidadania, calaram a voz do advogado, perseguiram aqueles advogados que sustentavam a necessidade da segurança jurídica e do respeito à cidadania. Muitos foram torturados, muitos foram mortos. Colegas que construíram a história de um sonho, de um Estado democrático de direito, de trazer luzes à escuridão que esse país vivia. Pois bem, as diretas já. Constituição de 88, pela primeira vez na história do Brasil, eleva esta profissão ao nível constitucional de ser indispensável à justiça e, acima de tudo, o seu manto social de representatividade. Nasce o nosso Estatuto da Advocacia, nasce nossos direitos e deveres, onde o único limite que existe na advocacia é a ética. Nós vamos lutar nos limites da ética, daquilo que orienta os nossos estatutos. Agora, o limite da representatividade da cidadania, nós seremos sim incansáveis.
Nós representamos a cidadania. Se enganam aqueles que entendem que o desagravo ou que a mera prerrogativa construída a duras penas para se materializar em 88 seja um privilégio do advogado. Não é um privilégio do advogado. É um direito que ele tem de ser restabelecido aquilo que lhe foi violado no pleno exercício da sua profissão. O exercício da sua profissão na representação da cidadania. E como bem colocado pela Daniela, a nossa doutora Daniela de Azambuja, estava em audiência na representatividade de sua cliente, que faz parte da cidadania. E isso eu quero dizer em tom alto, e tenho dito, infelizmente ainda, em 2017, nos atos de desagravo que tenho participado, que nós não calaremos. A instituição OAB não para apenas numa nota de desagravo. Há aquela autoridade que ainda quer transitar pela rota do abuso. Nós vamos seguir naquilo que se determina no nosso estatuto e como dirigentes de ordem, presidente Marcelo. Seremos incansáveis na busca da verdadeira responsabilização do excesso por parte das autoridades públicas. O advogado representa sinônimo de democracia, e este advogado que é calado, muitas vezes nos seus atos públicos, bradou incansavelmente pelo Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário foi amordaçado pela democracia, quando quiseram restringir o habeas corpus, quando quiseram limitar o exercício do Supremo Tribunal Federal e das justiças. Quem estava lá ao lado para buscar a autonomia e a independência do Poder Judiciário? A Ordem dos Advogados do Brasil. E é a Ordem dos Advogados do Brasil que defende, sim, a independência dos poderes. E nós não aceitaremos, ainda que minoritariamente, mas que exista, qualquer ato que venha calar a voz do advogado. Então, não me esforços de estar aqui hoje. O presidente Lamarck estaria aqui hoje. Mas o presidente Lamarck, como tenho dito, infelizmente, Pelizé, não é mais do Rio Grande. O presidente Lamarck é pacífico, é do Brasil. E o Brasil chamou mais uma vez o presidente Lamarck para uma missão. Talvez a missão mais célere que nós vamos conseguir sim materializar vai ser, infelizmente, porque nós não desejávamos, a criminalização da violação de prerrogativas e a titularidade da ação penal ao advogado, caso o poder público não se movimente para responsabilizar. Nós não queríamos isso. Nós queríamos que fôssemos sempre respeitados, como temos sido, na maioria dos casos, pelo Poder Judiciário das suas três naturezas. Mas fatos que ocorrem ainda, e que confundem o advogado no seu manus como defensor da liberdade da cidadania, como aquele que quer tumultuar, como aquele que quer atrapalhar, como aquele que quer impedir que a justiça seja feita. Só a justiça com o advogado presente. Isso tem que ser dito. Só a justiça com o advogado para manter a segurança jurídica. Quanto ao aparato grande que tem o Estado, e que prometeu muito ao cidadão e que não dá, e que as autoridades, ainda com toda a negligência do reconhecimento dos direitos fundamentais, ainda cerceiam a palavra do advogado. Colegas de Uruguaiana, quero dizer a todos os senhores, a nossa colega Daniela, em nome dessa direção que não se cansa, meu vice-presidente, Dr. Luiz Amaro Pelizé, meu secretário-geral, Dr. Rafael Canterge, Ana Bongar, conselheira, Regina Guimarães, conselheira, coordenadora de gabinete, a mãe
do nosso grande presidente, não é mais seu também, doutor Cláudio Amac. Ele está aqui da sua progenitora. Eu quero dizer a todos os senhores, presidente Maurício, a toda a sua direção que está presente, ao presidente Moisés, que vem de São Borja trazer a solidariedade à Uruguaiana. Isto representa a união, Lauro, Dick, a união que vocês, ao longo da história, construíram. A união, a solidariedade, o que vocês plantaram e plantam hoje, e que nos trazem a responsabilidade cada vez mais de regar. Nós seguiremos assim. Primeiro, unidos. Segundo, lutando incansavelmente pelas prerrogativas. Terceiro, se continuar os atos, não pararemos na nota de desagravo, seguiremos a outras instâncias. Quarto, queremos apenas trabalhar. Apenas trabalhar. Deixe-nos trabalhar. Deixe-nos exercer o que a Constituição nos determina. Respeitem a advocacia. Sempre que o direito de defesa nesse país das liberdades foi contestado, nós paramos em processos estáveis, inclusive numa ditadura, onde quiseram calar a voz do advogado. Não vamos mais permitir isso. E hoje aqui em Uruguaiana, de histórico, de respeitabilidade que temos pelo Poder Judiciário, porque é o poder que está em pé nesse país, porque o Executivo já se foi, o Legislativo já se foi, e o único que mantém a segurança é o Judiciário, e por isso que nós não respeitamos o Judiciário, mas nós não vamos o calar por um ato isolado, quer qual seja, que atacar as prerrogativas. E quero dizer que esta seccional aqui hoje virá tantas vezes quanto forem para dar voz àquele que calou o advogado arbitrariamente e recuperar a cidadania. Por isso que o objetivo do desagravo em praça, no local onde foi desagravado, é justamente para noticiar à sociedade que um dos seus representantes no exercício profissional foi calado. E nós estamos aqui para restabelecer a dignidade. Seguimos de portas abertas. Seguimos no diálogo até onde o limite der. Mas nós não vamos abrir mão. Mais uma vez, friso com todas as palavras, de nossas prerrogativas, do respeito à advocacia e, acima de tudo, do valor à advocacia. Porque eu tenho orgulho de ser advogado e nada vai tirar o meu orgulho de ser advogado e, nesse momento, de representar a advocacia do Rio Grande do Sul, dizendo: temos que ter orgulho sim e ser reconhecidos como somos, aquilo que a Constituição nos deu. Muito obrigado, senhores. Agora como cerimonialista. Senhores, quero agradecer imensamente a presença de todos, dizer que esse desagravo hoje, a nota ali da doutora Daniela Magrin de Azambuja, representa muito para a seccional, mas também para os advogados uruguaianos. E acima de tudo, esse é um ato sério, um ato triste, mas um ato necessário. Espero que novamente isso não ocorra e que, se ocorrer, nós estaremos aqui novamente para levar a voz a mais um colega que foi desagravado. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela solidariedade. Isso representou muito e nos dá combustível para seguir avante naquilo que nós acreditamos que é a união da advocacia gaúcha. Muito obrigado a todos.